continuidade nosso estudo sobre o Tanar, onde nós temos abordado aí vários assuntos importantes. Agora nós estamos nos profetas anteriores, mas aí nós vamos seguir a sequência, tirando essa classificação de profetas anteriores e posteriores, ou de maiores ou menores. Vamos seguir a sequência dos livros proféticos aí, da palavra de Deus, tá? Ou seja, do Antigo Testamento, que é o nosso nome, tá? Então nós já abordamos aí o profeta Isaías, abordamos o profeta Jeremias e o livro de Lamentações, tá? Hoje nós vamos abordar um pouquinho sobre a vida do profeta Ezequiel, uma visão panorâmica do livro do profeta, tá? Que traz a autoria da sua própria pessoa, e na pessoa do profeta Ezequiel nós vamos ver uma ação de visões, revelações de Deus, não na questão visionista que a gente tem nos dias de hoje, como adivinhação, não dentro desse contexto, tá? Sabemos que Deus é um Deus que revela, né? Como diz Daniel 2, capítulo 2, versículo 22, que ele é aquele que conhece o que está escrito, que ele mora à luz e revela o oculto e escondido. Então Deus, ele revela o oculto e escondido, isso é fato, tá? Isso é fato, isso é algo que a gente tem que crer pela fé, se crê pela fé e se recebe também pela fé, tá? Tanto é que o apóstolo Paulo, quando ele vai fazer uma relação em Coríntios acerca de dons espirituais, nós temos ali alguns dons ali que são manifestados dentro dessa atividade espiritual, profética de Deus. Não profecia concernente à Escritura. A gente precisa entender isso também, ter isso muito bem em mente, que a Escritura, a profecia da Escritura já foi cumprida, tá? Ela já foi revelada e cumprida. A Escritura já se cumpriu como método de revelação. A gente já explicou isso aqui também, né? Quando nós estávamos falando sobre a canonização dos livros, já explicamos sobre revelação, inspiração, né? Iluminação. Então explicamos esses três termos aí que tem a palavra do Senhor nosso Deus. Mas dentro do critério de profecia, nós temos a profecia cumprida e nós temos o ato profético também escatológico, tá? Escatológico. Nós temos o ato escatológico da palavra, que vai para a escatologia, que é uma área que estuda as profecias que hão de acontecer, fatos futuros, tá? E dentro do livro do profeta Ezequiel, dentro do contexto dele, há essa ação escatológica, tá? Tem uma ação escatológica dentro das profecias de Ezequiel, concernente ao cativeiro babilônico que há de acontecer, tá? Então, dentro da nuance aqui que a gente está explicando sobre o ato profético, sabendo que Deus ainda ele revela, Deus ainda usa em profecias, ainda que existe alguns ramos teológicos que a gente conhece como cessacionistas. Os cessacionistas são aqueles que dizem que os dons espirituais ficaram para a época dos apóstolos, tá? Mas isso não é coerente porque em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 17, nós vamos ver Jesus dizendo que estes sinais seguirão os que creem, tá? E a Bíblia diz que tudo está baseado, quando nós vamos para a Bíblia pelo meio de fé e regra, nós vemos que é através do que se crê, é crer na Bíblia. Se eu não creio na Bíblia, então não tem como eu acreditar em Deus, tá? Porque até na ministração de ontem, eu estava falando que nós conhecemos a Deus por causa de um homem. Foi por causa de Abraão que nós passamos a ter o conhecimento de Deus. Por quê? Porque Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa escatológica, né? Fazendo uma promessa que haveria de se cumprir num estado físico, biológico, que não podia acontecer aquilo, mas ele creu e pela fé ele alcançou a promessa de Deus. Então, através da vida de Abraão, veio o povo hebreu, através do povo hebreu veio o judaísmo, através do judaísmo veio Jesus Cristo, e através de Jesus Cristo nós temos aí o cristianismo e temos a igreja de Jesus constituída na terra. Isso por causa de um ato profético de Deus na vida de Abraão. Então, se Deus não faz promessa a Abraão, Deus não seria conhecido para as outras nações, tá? Então, quando Deus escolhe Abraão, ele escolhe Abraão para ser um canal de revelação da sua pessoa, da sua magnificência, do seu poderio, da sua eternidade, de todos os conceitos que Deus é. Então a gente vai entender isso tudo na chamada com Abraão. Mas, voltando aqui para o que a gente está dizendo, só para uma pincelada aqui sobre esse ato revelatório de Deus, então as profecias estão se cumpridas
dentro do contexto de Ezequiel, ela tem um fato escatológico. Então vai acontecer um cativeiro, Deus já está revelando, mas nisso também tem uma revelação de algo, tá, que está ocorrendo no presente, que está oculto à vida do profeta Ezequiel, tá? Porque Ezequiel, ele é filho de Buzi, um sacerdote, sendo o pai de Ezequiel sacerdote, automaticamente, por linhagem hereditária dentro do chamado de Deus da casa de Arão, Ezequiel também é sacerdote, tá? Ele está sendo preparado para assumir o sacerdócio, claro, ele aprendeu o estudo na sua infância, foi educado no sacerdócio desde sua infância para assumir o papel sacerdotal também. Então, sendo seu pai Buzi sacerdote, mesmo Ezequiel estando dentro de todo esse contexto sacerdotal, existem coisas que estão ocultas aos olhos de Ezequiel. E nós vamos ver isso quando Deus vai começar, no capítulo 1, nós vemos que Deus ele vai tomar Ezequiel em espírito, tá? Levar Ezequiel à casa do Senhor. Então Ezequiel vai começar a ver as abominações que são cometidas nos bastidores sacerdotais. E o povo também caindo nesta atitude, né, de desvio da presença de Deus, de comportamento libertino fora da presença de Deus, tentando se mostrar religiosamente apresentável a Deus, mas nos bastidores era um povo que estava distanciado, desviado da presença do Senhor. Então o cativeiro vai acontecer e Deus vai tomar um homem chamado a sacerdócio para fazer dele um profeta, tá? Então Deus vai começar a mostrar a ação do povo dentro da casa de Deus, as abominações sendo cometidas dentro da casa de Deus, a idolatria acontecendo dentro da casa de Deus, acontecendo no pátio, acontecendo fora do pátio, e a cada instante que nós vamos ver o Espírito de Deus tomar Ezequiel num ato revelatório e profético, nós vamos ver que Ezequiel, ele paulatinamente está sendo conduzido para dentro do santuário, né? Ele vai para o templo, ele é conduzido para o templo, ele vai para o pátio, depois leva ele para o lugar santo, leva para o lugar santíssimo, mas quando a gente vai vendo Deus mostrando, dando essas visões para Ezequiel, nós vemos a glória de Deus indo embora. Cada entrada que Ezequiel fazia, quanto mais para dentro ele ia da casa, mais a presença de Deus saía. Então o último lugar que Ezequiel vai ver a glória de Deus é no lugar santíssimo, é de onde a glória de Deus vai embora, de toda a casa. Então a casa ficará deserta, vazia, cumprindo-se ao que Deus falou com Salomão em 2 Crônicas, capítulo de número 7. Se aquele povo se desviasse do Senhor, a glória não estaria naquela casa. Aquela casa, na verdade, ela seria escarnecida. Então, através deste ato profético da vida do próprio Ezequiel, Deus vai fazer o quê? Quando a gente vai para o capítulo de número 24, nós temos ali Deus usando a vida do profeta. Ser profeta, a gente já falou isso aqui antes, na aula passada. Ser profeta, na visão de hoje, é totalmente avessa da visão de ser profeta conforme a palavra de Deus, tá? Os profetas de hoje recebem tapinhas nas costas, beijinho no rosto, abraço, então são bem amados, são queridos pelo povo. No contexto profético da palavra de Deus, a maioria dos profetas eram rejeitados pelo povo, porque os profetas vinham para deletar o pecado, e nós vamos ver isso com mais força nas visões que Deus vai mostrar para Ezequiel. E só que no ministério de Ezequiel, Deus chama para o sacerdócio, Ezequiel vai para o cativeiro. Nesse ir para o cativeiro babilônico, tá? Ele vai estar próximo ao rio Quebar, no meio dos exilados, tá? Ele vai ficar ali próximo aos mais pobres. E o que vai acontecer? Vai chegar o momento em que Ezequiel, a mulher de Ezequiel, será tirada. E Deus vai falar com ele, que vai tirar aquilo que mexe com o coração dele. E aí acontece o quê? Morre a mulher de Ezequiel, só que antes dela morrer, Deus disse para ele que mexeria no coração dele, só que ele não era para ele raspar a cabeça, não era para ele lamentar e nem chorar. Era para ele calçar as sandálias, porque fazia esse tipo de ritual, quando alguém falecia, uma pessoa amada falecia, a pessoa rasgava suas vestes, os homens raspavam as cabeças, jogavam terra para o alto, tiravam os seus pés, andavam descalço, no ato de que eles ficaram nus, desamparados, estão lamentando aquela pessoa. Então Deus vai falar com o profeta Ezequiel para ele não cumprir nenhum ato, nenhum ritual
fúnebre, nenhum ritual de lamentação à perda de um ente querido. E ainda mais, ainda, Deus vê dentro da alma dele o desejo de chorar. E a palavra vai dizer que a voz vai soar assim: reprime a tua voz de choro. Trocando para o nosso entendimento no português, ou seja, engole o choro, Ezequiel. Não chora não, não chore. Através disso, Deus vai mostrar que o povo não vai lamentar. Não haverá lamentação por causa da queda de Jerusalém. E nós vamos ver isto nos povos amonitas e moabitas, tá? Que eles vão festejar a saída do povo para o cativeiro, tá? Eles vão festejar. Nós temos isso nos Salmos, mostrando que esses povos vão festejar o cativeiro de Israel. Porque eles odiavam Israel. Eles queriam que Israel fosse para o cativeiro ou que Israel fosse extinto da terra, tá? Esse antissemitismo que aconteceu no período de Hitler, tá? Da Segunda Guerra Mundial, este antissemitismo não é de agora, isto vem desde a antiguidade bíblica, tá? O extermínio do povo hebreu, do povo de Deus, isso vem desde lá, há anos, há milênios atrás. Desde quando a nação de Israel já foi escolhida, o antissemitismo já brotou na terra. Então o povo hebreu foi um povo que vai sofrer, que sofreu tudo porque leva o nome do Senhor sobre eles, leva a palavra de Deus sobre eles. Então Ezequiel, ele vai passar por todo esse processo profético. A vida dele será tocada por causa deste processo profético, tá? Então ele vai sofrer por causa disso aí. E o final da sua vida será o martírio. Mas aí nós vemos que em todo este contexto, Deus ele vai mostrar para Ezequiel tudo o que vai acontecer com o povo. Tanto da sua saída do templo, ou seja, a glória de Deus, tá? A presença de Deus indo embora aos poucos e o povo não percebendo. É isso que o pecado faz na vida do homem. O pecado vai tirando a presença de Deus da vida do homem aos poucos, tá? E o homem não percebe. Se Deus ele sai da nossa vida de uma vez, isso é perceptível. Só que o que o adversário faz? Ele consegue ludibriar, atacar a mente do ser humano, tá? De forma tal que o ser humano não perceba que a presença de Deus está indo embora. Nós vamos ver isso acontecendo no Éden, tá? Porque quando Adão vai pecar, né, quando nós lemos o livro de Flávio José, História dos Hebreus de Flávio José, Antiguidades Judaicas, nós vamos ver que Flávio José ele vai dizer que a serpente e Adão já tinham costume de conversa. Quando nós vamos para o texto bíblico, a gente acha que eles já estão conversando ali pela primeira vez. Mas não era, porque era para eles se assustarem. Uma serpente falando, era para se assustar. Se fosse o primeiro contato, era para ter um susto ali de Eva para com a serpente. Mas nós vamos ver que ela vai dialogar com a serpente e na mesma ação, dialogando as duas, nós vamos ver que há uma comunhão, um relacionamento. Então ela já vem preparando o terreno há muito tempo, ludibriando com as suas astúcias, com a sua malícia, e vai conseguir fazer com que Eva cometa o erro de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. E fazendo isso, fazendo Adão também participar da mesma ação, e aí o pecado entra. Mas isso não entrou de uma vez, foi entrando aos poucos. Então quando o Flávio José vai dizer que já havia um costume, eles já eram acostumados a conversar com a serpente, então a serpente já vinha tentando, até que o êxito veio a acontecer. Nós vemos isso na vida de Sansão, né? Quando Sansão, ele no livro dos Juízes, Dalila, ela vai fazer uma aliança, ou seja, um tratado, né? Ela vai fazer um tratado com os filisteus para que eles pudessem descobrir o segredo da força de Sansão. E quando nós vamos para o texto e a história, nós vamos ver que Sansão ele vai brincando com Dalila. Ele vai brincando, ou seja, o tempo vai passando e Sansão não percebe. E ao ponto que ele tanto acostuma que no final a Bíblia diz que quando ela consegue descobrir o segredo
de tanto que ela insistiu, quando ele revela o segredo, que ela corta as suas tranças, tá? Aí a Bíblia diz que Sansão, ele se levanta e acha que ainda tinha a presença de Deus. O texto vai dizer assim: e não sabia ele que o Espírito do Senhor se havia retirado. Então foi pouco a pouco. Então na vida do ser humano, nós cristãos, nós temos que tomar cuidado, tá? Nós não podemos nos acostumar com as coisas, porque tem coisas que vêm para tirar a presença de Deus da nossa vida. Então o profeta Ezequiel, ele vai vendo essa ação da presença de Deus se esvaindo do meio do povo, tá? E aí ele começa a ter certos tipos de visões apocalípticas. Nós vamos ver que o Senhor, ele vai começar a mostrar para Ezequiel coisas da terra e coisas celestiais, tá? Então Ezequiel vai começar a trazer visões de querubins, serafins, tá? Esses anjos que estão imperceptíveis aos nossos olhos humanos. Deus vai abrir o leque da revelação para Ezequiel e mostrar para Ezequiel o mundo espiritual. E quando Ezequiel começa a ver o mundo espiritual, ele começa a ver a ação profética de Deus agindo, tá? E aí ele vai ver as rodas, né? Uma roda rodando dentro de outra roda, e ele vai ver que o Espírito era a vida das rodas, era o Espírito de Deus estava dentro das rodas. E quando ele observa, ele vai dizer que aquelas rodas, eram cheias de olhos, mostrando o quê? Mostrando a onisciência de Deus, mostrando que Deus, ele vê tudo, ele sabe de tudo, tá? E a Bíblia diz que para onde o Espírito ia, os seres viventes também iam, que é aquela visão que ele vai ter, a visão daqueles querubins, daqueles anjos, né? Aquelas criaturas que o texto hebraico vai colocar assim, criaturas. Ele vai ver aquelas criaturas com rosto de boi, rosto de anjo, rosto de água, rosto de homem. Isso fazendo alusão ao quê? Aos 4 evangelhos, mostrando os 4 rostos daqueles seres viventes, prefigurando o evangelho, tá? Justamente prefigurando os 4 evangelhos. Então aí nós vemos Deus, ele revelando algo escatológico para Ezequiel, tá? Até dentro do ato do evangelho que será pregado por Marcos, Lucas, Mateus e João. Então prefigurando ali a personificação do próprio Mashiach, do próprio Deus que vai se manifestar nos evangelhos. Cada evangelho vai apresentar uma visão de Jesus Cristo, uma visão do Mashiach. E Ezequiel, ele verá isso antes dos evangelhos serem escritos, tá? Então ele vai apresentar ali, ele vai trazer uma profecia do rio, tá? De um rio que sara toda a terra, quando nós vamos para o capítulo de número 47, aí nós vemos ele tendo uma visão do rio, tá? E ele vê que aquele rio, aonde o curso daquele rio vai, tudo que está morto em volta vai criando vida. Quando ele vai observar a nascente do rio, ele vê que o rio sai de debaixo do trono de Deus. Então ele está tendo visões celestiais de Deus, tá? E em contrapartida, quando nós vamos ao capítulo 37, nós vemos Deus mostrando já uma promessa escatológica de restauração para o povo, onde ele haverá de levantar, quando ele vai fazer alusão daquele exército, né? Vai levar Ezequiel a um vale de ossos secos, e naquele vale ele terá aquela grande visão dos ossos secos que nós gostamos de pregar demais da conta, muito lindo. Mas é algo profético, escatológico, que vai acontecer em 1949, já da nossa era comum. Em 1949, quando Israel vai se tornar nação novamente, mesmo que seja uma nação pequena, aquela profecia de Ezequiel 37 dos ossos secos acontece no nosso contexto em 1949, onde Israel será proclamado uma nação de novo, um povo novamente. E aí vai acontecer o quê? A diáspora começa a retornar para a terra prometida. E segundo o censo, cada ano que passa, mais judeus estão retornando
para a terra de Israel. Que foi justamente o que Deus profetizou, revelou para Ezequiel, em profecia e revelação para Ezequiel. Isso se cumpriu dentro do nosso contexto. Tá? Há mais de 2.000 anos, vamos colocar aí os 3.000 anos atrás, uma profecia de aproximadamente os 2.500, 3.000 anos atrás, tá? No final do segundo milênio, Deus ele dá uma visão, dá uma profecia para alguém, e essa visão vai perpassar gerações e chegar a nós e nós vermos o cumprimento dessa grandiosidade. Aí como é que alguém tem coragem de pegar a Bíblia Sagrada e dizer que esse livro é um livro escrito pelo homem, é coisa de homem, de algo que foi profetizado a gerações passadas, e a nossa geração contemplar, para quê? Para mostrar que Deus é fiel na sua palavra. Então o profeta Ezequiel, ele está dentro deste contexto revelatório e profético de Deus, tá? Então vamos entender, colocar na nossa cabeça, que quando nós falamos, quando o Novo Testamento vai nos apresentar os dons espirituais e o dom de profecia, ele não está apresentando no contexto escriturístico. Ele está apresentando no contexto de que Deus ainda, ele revela, Deus ainda usa nas profecias, só que não profecias de escritura, mas profecias que possam fazer parte do nosso contexto, nos guiando, nos direcionando, nos mostrando a direção de Deus. E quando as profecias vêm a nós, nós devemos fazer aqui. O apóstolo Paulo ele já vai dar a deixa para a gente, né? Que a gente deve julgar a profecia. Como é que eu julgo a profecia? Se ela tem conformidade com esta palavra. Porque se a profecia ela me tira da presença de Deus, se a profecia ela massageia o meu ego e não me aproxima de Deus, não me leva a um quebrantamento, não me leva a um despertamento, não me leva a mudar de postura diante de um Deus todo-poderoso, de um Deus santo, de um Deus vivo, eu tenho que tomar cuidado. Aí eu tenho que ir nas Escrituras para ver se esta profecia está condizente com as Escrituras. Porque a Bíblia ela é atual em todos os momentos da vida do ser humano. Todos os momentos da vida do ser humano, a Bíblia ela está em vigor, atuando na vida do ser humano. Aleluia! Vamos aí continuar aí, tá? Nós temos aí, ó, estamos no Testamento, base, né? A base bíblica, o livro de Ezequiel. O próprio é o autor do livro, tá? O próprio é o autor do livro. E o nome dele, tá? O nome de Ezequiel são duas palavras, que é Eheskel, tá? No hebraico Eheskel, que quer dizer aquele Deus fortalece. Aquele que Deus fortalece. Então, só pode vir de Deus uma pessoa passar tudo isso na sua vida, principalmente concernente à sua vida familiar, tá? Aquilo que lhe está próximo. Nós não temos aqui menção de filhos de Ezequiel, mas temos menção de sua esposa, menção da casa de seu pai, tá? Mas o que acontece? Parece que vai cessar a linhagem de Ezequiel, mas não vai cessar, tá? Porque Ezequiel ele vem de uma linhagem sacerdotal, que nós vamos ver aqui, que ela vai perpassar. Mas o que acontece? O ministério profético de Ezequiel é um ministério forte, porque a sua profecia não é uma profecia que vai morrer com ele, tá? A profecia de Ezequiel não morre com ele. Ezequiel, ele morre, tá? Mas a profecia dele continua viva, tá? Continua, e aí nós acabamos de citar aqui o cumprimento de uma profecia de Ezequiel. Israel foi privilegiado no sentido das revelações de Deus, pois Deus usou profetas para confortar o povo a respeito do livramento que haveria no futuro. Dentre eles encontramos Ezequiel, cuja mensagem nos anuncia a esperança do futuro e a necessidade de nos prepararmos para ele. Preparar para quem? Para o futuro. Claro que no sentido de futuro aqui, nós não podemos colocar o futuro como um futuro projetado pelo homem.
mas no futuro daquilo que a própria Escritura Sagrada já deu a aval dela na revelação aqui, ó. O futuro do homem já está revelado dentro das Escrituras, tá? Agora, então, esse negócio de, deixa eu ver como é que está o meu horóscopo hoje, o meu signo hoje, o que o meu signo vai falar comigo hoje, se eu posso vestir branco, se eu posso vestir vermelho, se eu posso vestir azul, qual que é o meu número da sorte? Não tem nada disso. O que o homem, sabe como é que o homem pode ditar o seu dia? É conforme a Escritura Sagrada. É ele saber que aquele dia é o dia que o Senhor fez, e que se ele andar em retidão, em justiça, no dia, o dia dele será abençoado, independentemente se você está vestido de verde, de amarelo, de preto, de azul, não interessa. A nossa vida não é regida por cor e número, a nossa vida é regida por aquilo que a gente faz na presença de Deus ou fora dela. Aí o futuro está estabelecido no ato de que Deus já nos avisou o que será nos fins dos dias. E aí a gente se prepara, aqui ó, prepararmos para esse futuro. Como? Eu já sei como é que vai ser o final. Tanto para quem vai reconhecer a santidade de Deus, andar nela, ter esse compromisso com Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas, quanto para aqueles que vão rejeitar. Está na Escritura. Agora, cabe a mim saber qual lado que eu vou escolher. Onde é que eu vou ficar. Porque Deus, ele sempre... meu Deus do céu. Deus, ele sempre vai fazer isso conosco. Sempre ele vai colocar diante de nós vamos ver aqui, ó, Deuteronômio capítulo 28. Vamos ver aqui, ó, porque tem gente que gosta de pegar esse texto aqui e falar assim, ó, as bênçãos vão te seguir, as bênçãos vão te acompanhar, você tem que ser abençoado, você tem que prosperar, você é servo de Deus, você é filho de Deus. Mas espera aí, a pessoa apresenta só a parte boa do texto, mas não apresenta o contexto. O que é que vai me fazer prosperar? O que é que me vai fazer ser abençoado? O que é que vai fazer o meu futuro ser próspero? Está dentro da palavra de Deus. Então, quando nós temos Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1 diz assim, ó, e será que se uma preposição de que indica possibilidade, é uma possibilidade. Então Deus está dizendo, há uma possibilidade. Vamos ver aqui, ó, e será que se, dentro da possibilidade, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de quê? De guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. Bendito será tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os teus rebanhos e tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira, e bendito será ao entrares, bendito será ao saíres. O Senhor entregará o teu inimigo que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres as tuas mãos, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andares nos seus caminhos, e todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a dar teus pais. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para que dá chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardares, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, se
nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Então Deus está falando que as bênçãos vão acontecer na vida daqueles que guardam os seus mandamentos. E as pessoas pegam esses textos aqui fora do contexto. Ah, Deus está falando que eu tenho que ser cabeça e não cauda. Deus está falando que eu tenho que estar por cima e não por baixo. Deus está falando que Ele vai entregar o inimigo nas minhas mãos. Está falando, mas tem uma condição para isso acontecer. Qual que é a condição? Aí é o se, é a probabilidade. Se eu andar no caminho do Senhor, se eu obedecer o mandamento do Senhor, se eu firmar na palavra do Senhor, se eu guardar a palavra do Senhor, se eu for obediente à palavra do Senhor, e se eu não fizer nada disso? Essas bênçãos vão continuar? Nada disso, ó. Continua agora, ó. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, olha a probabilidade, se não der ouvido à voz do Senhor teu Deus, para cuidares em fazer todos os mandamentos e os estatutos que hoje ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Maldito será tu na cidade, maldito será tu na terra, maldito o teu cesto, maldita a tua amassadeira. Então de tudo que Deus falou que seria bendito, que se o homem guardasse, mas tudo isso vai ser contraposto se o homem não guardar a voz de Deus. Então não vem pegar, então o futuro do homem está estabelecido dentro da sua obediência à palavra do Senhor, à voz do Senhor nosso Deus. Então é desse contexto aí que a esperança do futuro é a necessidade de nos prepararmos para o futuro. Preparar como? Aqui, ó. Nessa profecia. Então quando Deus levanta o profeta Ezequiel aí para esse contexto aí, Deus está mostrando a verdade para Ezequiel, tá? Visão panorâmica do livro, nós temos informações básicas, data 592 a 570 a.C., o autor, o próprio Ezequiel, o local que vai acontecer o momento dessas visões e profecias, nós temos aqui no capítulo 1, que é quando ele já está no rio Quebar, no meio dos cativos, ou seja, no cativeiro babilônico, que é na Babilônia. O alvo é o povo de Israel exilado na Babilônia. Versículo-chave, nós temos Ezequiel capítulo 3, versículo 19, versículo 17 a 19. Então aqui é o texto-chave, do capítulo 3, versículo 17 e 19. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e as avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerá, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Então nós vemos aqui a responsabilidade individual do profeta, mais daquele que vai ouvir a profecia. Então quando alguém fala da parte de Deus, nem que seja, mesmo que seja, não algo profetizando, mas falando da pessoa de Jesus para alguém, a pessoa está advertindo a pessoa, né? Advertindo a pessoa. Então, Deus ele vai usar esta figura de linguagem na pessoa do profeta Ezequiel, falando como filho do homem. E aí nós vemos Jesus usando, tá, este título acerca da sua pessoa, quando ele não quer falar assim, quando me vires descendo, ele fala assim, quando vires o filho do homem. Tá? Então Jesus vai usar essa figura de linguagem falando acerca da sua pessoa, porque Ezequiel ele vai apresentar aqui também a pessoa de Jesus, tá? Então as suas profecias são relacionadas também ao rei pastor, tá? Ao Deus que é o Todo-Poderoso. Nós vamos ver isso que no capítulo aí ele vai falar sobre os pastores de Israel, claro, que dentro do contexto ele vai estar falando daqueles que são governantes, reis, príncipes, governadores e aí sucessivamente, tá? Esboço do livro antes e depois da queda de Jerusalém, tá? A vida e o chamado de Ezequiel, do capítulo 1 ao capítulo 3, profecias contra Jerusalém, capítulo 4 a 24, profecias contra as nações, Ezequiel 25 a 32,
Depois da queda de Jerusalém, a salvação de Israel, capítulo 33 ao capítulo 34, e o futuro de Israel, do capítulo 40 ao capítulo 48. Ezequiel, em uma sentença, o profeta mostra por meio de símbolos na pregação e na experiência pessoal que Deus deseja santidade e humildade do seu povo. Tá? Então, o propósito de Deus dentro das visões e revelações de Ezequiel é trazer aproximação do povo. O povo está indo para o cativeiro, mas Deus ele já está dizendo para o povo que haverá um momento de restauração e de unidade para este povo se retornar para o Senhor, num ato de humilhação, ser humilde, reconhecer que Deus é Deus e da sua santidade, né? Onde nós vamos ver contraposto, porque o livro vai apresentar todas as abominações na casa de Deus, mas Deus conclamando o povo à santidade, onde Deus vai mostrar algumas visões para Ezequiel, onde não vai ser poupado ninguém, tá? Ninguém, isso aí do menor ao maior. Quem foi Ezequiel? Foi marido, foi profeta, profecia ilustrada. Certamente Ezequiel pode ser considerado um Spielberg de sua época, tal a vivacidade e peculiaridade de suas visões. Vamos ver aqui, os 4 seres viventes, do capítulo 1, versículo 1 a 14, nós vamos ver os 4 seres viventes, as 4 rodas, do capítulo 1, versículo 15 a 21, o rolo comestível, do capítulo 2, do versículo 9 ao capítulo 3, versículo 3, a raspagem e ritual com os cabelos, do capítulo 5, verso 1 ao verso 17, a mala e a viagem, Ezequiel capítulo 12, do versículo 3 ao versículo 7, um provérbio popular dito por Ezequiel, capítulo 18, do versículo 2 ao 3, uma panela a ferver, Ezequiel 24, 1 a 14, o vale de ossos secos, Ezequiel 37, do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, o rio do templo, Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao versículo 12. Todas essas visões e profecias de Ezequiel estão acontecendo dentro de um contexto em que Ezequiel ele vai fazendo-se participante da ação de Deus. Ele vai ser tanto quanto um propagador desta palavra de Deus, mas também um participante dela. Tá? Então, nesses atos aqui, ó, no ato aqui do culto fúnebre, no ato da viagem aqui, nós vamos ver Ezequiel sendo um instrumento para prefigurar o que Deus quer, ou seja, ele vai ser a ilustração viva daquilo que Deus está fazendo com o povo, que é doído na vida de um profeta, né? Certas coisas até a gente, né, fica até difícil às vezes de a gente se aproximar tanto assim, porque é para sentir. Um profeta para sentir a ação de Deus numa profecia, principalmente quando essa profecia ela é de um juízo eminente, que pode ocorrer a qualquer momento, sem se saber quando, mas o interessante é que dentro da eminência do que Deus vai fazer, há uma oportunidade de arrependimento, há uma oportunidade de mudança de comportamento, né? Há uma techuvá para acontecer, pode acontecer uma techuvá, e nós vamos ver que isso vai acontecer com o povo, mas num momento de muita angústia, de muita dor, de muito sofrimento, de muita pobreza, onde o próprio Ezequiel, ele vai terminar os seus dias no meio de um povo sofrido, cativo, um povo que está lamuriando, um povo que está sofrendo o castigo pelos atos daquilo que cometeu. E todo profeta e todo homem de Deus na Bíblia vai ter esse mesmo, no decorrer da caminhada deles, vão passar isso mesmo, Deus faz eles sentir o que eles estão sentindo. Moisés, a gente vê isso, Samuel, a gente vê isso, aquela coisa que Samuel fica quando ele é rejeitado. Deus fala, não, você que está sendo rejeitado não, Samuel. Então Deus está falando com ele, você acha que você está se sentindo mal? Eu estou sentindo mais mal do que você ainda. Ezequiel, Jeremias, o próprio apóstolo Paulo também, que fala que ama a igreja de uma forma. Então ali a gente vê que é o próprio Deus ali falando no apóstolo Paulo, que Deus ele ama a igreja daquela forma. Então, quando a igreja trai, é Deus que está sentindo aquilo ali que o Paulo está sentindo, né? O próprio Deus fazendo Paulo sentir na pele, isso que eu estou sentindo, Paulo. Eu ouvi uma mensagem do pastor Bino Lopes, e nessa mensagem ele vai dizer a seguinte frase, que Deus ele não tem inimigo. Deus não tem inimigo.
Ele vai citar alguns textos, que quem tem inimigos somos nós e Jesus. Quando Deus vai falar acerca da pessoa de Jesus, né, colocando nas palavras do pastor, quando Deus disse assim, e porei teus inimigos debaixo da planta de vossos pés, porém os teus inimigos, não são os meus, falando acerca da pessoa de Cristo. Mas aí dentro dessa fala dele, aí me veio algo, que mesmo, né, ele explicando lá que não há quem possa se contrapor a Deus, falar assim, ó, eu tô todo armado aqui, pode vir, vem daí pra cá que eu tô indo daqui pra aí. Não tem quem faça isso. Então tem quem se habilite, nas palavras dele, quem pode se habilitar para pelejar contra Deus. Não tem. Quem se habilita, vou lutar contra Deus, não. Mas o diabo, como ele sabe que ele não consegue atacar Deus, ele ataca a criatura de Deus. Ele ataca a criação de Deus. Então o diabo sabe que se ele ferir, se ele consegue, ele não consegue lutar contra Deus, mas ele pode ferir o coração de Deus. Isso me veio, isso aí já é que veio a mim, essa iluminação veio a mim. Como é que o diabo fere o coração de Deus? Quando o diabo consegue fazer com que o Filho de Deus o negue e às vezes abandone a fé. Então quando o diabo consegue tirar alguém da presença de Deus, Deus sente o coração ferido. Que foi quando João vai ter a visão de Jesus na cruz do Calvário, quando é furado o lado de Jesus, ele disse que ele viu sair água e sangue. Então o lado de Jesus, o coração de Jesus foi ferido, o coração de Deus foi ferido por causa dos nossos pecados. É aí que o diabo não consegue lutar contra Deus, mas ele fere o coração de Deus quando consegue derrubar um filho de Deus. Então isso é um fato, e o ministério profético, como bem colocado, todos os profetas, todos, tiveram seu momento de a sua própria vida, a sua própria pessoa ser um ato profético e sofrer, sentir o que ele sente pela obra de Deus, é o que Deus está sentindo. Mas hoje é diferente, né? Os profetas de hoje em dia tá difícil. Né? Tem profeta? Ainda tem, gente. Tem muita gente chorando, gemendo por causa da obra de Deus. Ainda tem gente chorando. Ainda tem gente gemendo. Mas a maioria esmagadora dos profetas que nós temos aí são verdadeiros agitadores de plateia. Nada mais, nada menos. Porque eles não sofrem nada pelo reino de Deus. Nada pelas almas. Eles querem o aplauso, eles querem o palco, eles querem a posição, eles querem ser reconhecidos como profetas, né? Sendo que o próprio João Batista, quando perguntou se ele é algum dos profetas, não, se você não é um dos profetas, quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Nada mais, nada menos. Né? Então, ser profeta no dia de hoje é muito gostoso, mas não tem nada a ver com ser profeta de Deus, na realidade, né? Tem muita gente aí que consegue sim ser profeta de Deus, consegue se sentir, sente algo pela obra de Deus, sente a dor do coração de Deus por causa da obra de Deus que vai perecendo. Mas, é o que eu disse, a maioria avassaladora aí, infelizmente, está dentro disso aí não. Então, quais as doutrinas que são apresentadas dentro do livro do profeta Ezequiel? A da santidade. Nós vemos isso aí em todas as ações pecaminosas que o povo está acontecendo. E a Bíblia Sagrada diz no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo de número 2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, aqui a santidade de Deus ela é conclamada a agir sobre a nossa vida e sobre a vida do povo de Israel. Então, o povo não sendo santo, a presença de Deus vai embora. Então, é a santidade de Deus que atrai, a santidade na presença de Deus que atrai a Deus, tá? Porque Deus ele não pactua com o pecado, tá? O pecado, na verdade, ele nos afasta, mas Deus ele se aproxima de nós pela sua bondade e misericórdia na pessoa de Jesus Cristo. A soberania de Deus, independentemente aqui do que vai ocorrer, porque nós sabemos que contemporâneo do profeta Ezequiel também é o profeta Jeremias, tá? Então eles são contemporâneos dentro deste contexto de profecias e cativeiro. Claro que as visões, as profecias de Jeremias são totalmente diferentes das profecias e visões de Ezequiel. Nós vemos o Ezequiel com visões apocalípticas, tá? Mas nós vemos um Jeremias com visões de cativeiro,
né? Aí nós vemos o quê? A soberania de Deus agindo, ou seja, Deus é soberano independentemente do povo. Não querer colocar o pé, mas Deus está dizendo, vai, porque eu sou soberano. Então a soberania de Deus, ela predomina em todos os atos da nossa vida, da nossa caminhada, que é o que Tiago vai dizer, que nós não devemos ser presunçosos em dizer amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Ele diz, não. Quando projetares alguma coisa, se for a vontade de Deus, faremos tal viagem. Se for a vontade de Deus, faremos tal coisa. Por quê? Por causa da sua soberania. Porque eu não sou dono do futuro, não tenho poder sobre o tempo nem sobre a eternidade, mas Deus tem, porque Ele é soberano sobre todas as coisas, tá? Então Deus, Ele nunca perdeu o controle da situação e nunca perderá. Por mais que as coisas estejam ocorrendo aos nossos olhos, parecendo que Deus perdeu o controle, que Deus não está nem aí. Na verdade, na sua soberania, Deus está no controle da situação. Por quê? Porque quando nós vamos para a Escritura, nós vemos que Deus já mostrou o escape, Deus já falou o que vai acontecer, e Ele mostrou o escape, e quando as pessoas vão para o buraco, infelizmente, elas estão indo, não é porque Deus está jogando, é porque Deus na sua soberania já mostrou, já falou, mas a pessoa está preferindo andar dos seus próprios caminhos, né? Então aqui, concernente à soberania, não tem nada a ver com Deus já ter elegido alguém para ir para as cucuias e outros ficar no bem bom. Não tem nada disso aqui, tá? No ato de soberania é que ninguém pode se contrapor à vontade de Deus. É isso aí, tá? É isso aí. Então Deus estabeleceu a sua vontade, nós já estudamos aqui desde o começo, que é vontade decretória, vontade descritiva e vontade prescritiva. Quando a gente entende essas três vontades de Deus, aí nós vamos ver aquilo que o apóstolo Paulo disse, para a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós temos as três vontades decretórias de Deus dentro da sua soberania. As vontades de Deus dentro da sua soberania, tá? Ezequiel, Novo Testamento. Ezequiel foi chamado de filho do homem. Ezequiel anunciou o rei pastor, tá? Ezequiel viu a restauração de Jerusalém. Conclusão. Ezequiel nos ensina que a soberania de Deus nos encoraja nos momentos de tribulação. Portanto, sabendo que um dia o Senhor virá com sua glória sobre a terra, cabe a nós permanecermos firmes e buscarmos nos apresentar santificados a Deus, tá? Que é o que o apóstolo Paulo ele vai escrever na sua carta aos Tessalonicenses 5. Vamos lá. Cinco 23, se o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Então Deus ele está tudo no controle de Deus, né? Que Deus em Cristo Jesus possa continuar nos abençoando aí.